A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? Meu nome é Marta, eu sou intercessora. Estou aqui para lhe ajudar em oração. Deus nos diz para orarmos uns pelos outros e para divulgarmos a sua mensagem. Amém? Todo cristão, ele precisa compartilhar a palavra de Deus. Amém? E hoje Deus me traz aqui para compartilhar a palavra que está em Gálatas 5. Amém? Deus nos fala da fé, que a fé é o que agrada a Deus. Nós precisamos ter fé. Fé é você acreditar no que você não vê, acreditar nas promessas de Deus, acreditar que existe um Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e que Ele está vivo e intercede por nós. É você crer na palavra de Deus. Amém? A palavra que está na Bíblia. Amados irmãos, antes de eu compartilhar a palavra com vocês, eu gostaria de orar a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, vamos meditar na palavra que o Senhor nos diz, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, aquele que já foi liberto do seu pecado, aquele que já aceitou Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador, aquele que já deixou de andar na carne, andar nos desejos da carne, nos desejos pecaminosos, né? Deus diz para que não submetais novamente a tais escravidões, porque já foram libertos, né? Então, o Senhor nos diz aqui no versículo 5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, aquele que já se converteu a Jesus Cristo de Nazaré, já o aceitou como seu Senhor e Salvador, já não comete mais tais pecados. Deus pede que aguarde, né? Aguarde, tenha fé, aguarde em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Ele entra com providências na nossa vida todos os dias, quando nós clamamos, quando nós oramos, né? E quando nós aguardamos no Senhor até que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida. Então nós temos que andar pela fé. Amém? Glórias a Deus. Então diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então é fé. A fé é que agrada a Deus e o crente anda pela fé. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Fé que é aquele que crê em Jesus Cristo de Nazaré, que anda conforme a palavra, obedecendo a lei de Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra de todo mal. Amém? A partir do versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então há uma luta, né, entre a carne e o Espírito. A carne, ela quer fazer o seu desejo, aquilo que ela já experimentou, que ela já gostou, quando nós não andávamos com Cristo, quando nós ainda éramos escravos, estávamos sendo manipulados por Satanás. Então ela vai querer voltar, mas ali o Espírito, quando a gente se entrega a Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece para que a gente ganhe esta guerra e não cometa mais tais pecados, amém? Então há
essa luta interna que nós precisamos vencer, nos esforçar, amém? Para não cairmos novamente em tentação. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Jesus nos deixa aqui um ensinamento, ele é bem claro. Aquele que comete a idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedice, glutonaria, essas coisas que são da carne, ele fala que não herdarão o reino dos céus, não entrarão nos céus, né? Mas aquele que anda com os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Aquele que anda em amor com todos, em alegria, em paz, longanimidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, compaixão pelo próximo, domina, consegue controlar as suas emoções, né? Não se ira e peca, amém? Que a palavra de Deus diz, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Tem gente que ira, mata o outro, ira, agride o outro, né? Se ira, quer roubar o outro. Um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa dizendo que está querendo roubar todos os clientes daquela pessoa. E eu disse, olha, né, melhor não fazer isso, porque isso não vai acabar bem, isso não tá certo, não é correto, né? Eu acho que tem tanta gente no mundo e tem clientes para todo mundo, ninguém precisa ficar roubando o cliente do outro, isso não é um caminho bom, né? A pessoa não vai chegar numa coisa boa, então não precisa fazer isso. Então veja bem, isso aí não é de Deus, a pessoa está querendo se vingar de uma pessoa porque a outra pessoa fez um mal a ela, entendeu? Então ela ficou com o coração cheio de raiva, de ódio, está buscando vingança, né? Aquele ditado, dente por dente, olho por olho. Não, Deus não faz isso. Deus não é a favor disso, né? A gente paga o mal com o bem. Ora, ele fez o mal, perdoa, deixa ele lá no canto dele, faz o teu certinho, amém? Anda debaixo dos frutos do Espírito Santo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, o Senhor, ele nos ajuda, ele nos fortalece para que a gente não peque, para que a gente não tropece, para que a gente não erre. Ele nos ajuda, ele nos fortalece, mas nós precisamos ter discernimento do que é certo, do que é errado, né? Para a gente não praticar mais coisas que nós fazíamos antes de nos convertermos a Jesus. Então aquele velho homem ficou para trás a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ali Deus, ele vai ver quem é fiel a ele, né? Quem está procurando andar debaixo da sua lei, nos seus estatutos, obedecendo a sua palavra. E ali ele vai proteger, ele vai guardar a casa, ele vai guardar a família, ele vai realizar os sonhos. Amém? Todos nós passamos por tribulações, mas Deus nos diz que Ele nos guarda, que Ele nos livra, que Ele nos dá discernimento, sabedoria para passarmos
pelas tribulações e nós não vamos perecer. Amém? Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus Jesus Cristo de Nazaré, Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é Deus, Ele vive, Ele fala conosco. Amém? Ele nos ajuda. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, né? Que a minha filha, ela estava procurando emprego. Ela me disse que ela enviou 60 vezes o currículo dela, 60 empresas durante 3 anos. A partir do momento que eu botei meu joelho no chão, a cara no pó, fiz jejum e oração, clamei por portas de emprego para a minha filha, para os jovens, para todos que estavam necessitando, não só para minha filha, mas para todos que estavam na situação dela. Deus abriu uma porta de emprego para minha filha. Ele me mostrou em sonho, ele abrindo uma porta de emprego para ela, e ela sendo remunerada, porque até então ela estava fazendo trabalhos voluntários. Ela estava trabalhando, mas voluntariamente, ela não estava recebendo salário, né? Então ali Deus honrou a minha filha, porque ela estava fazendo tudo direitinho, cumprindo o horário, cumprindo o compromisso, fazendo com alegria os trabalhos voluntários, né? Então Deus abriu essa porta de emprego para ela, para ela receber salário. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então esse é o nosso Deus, né? Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos abençoa, amém? Mas nós precisamos, como diz a palavra, andar em espírito, né? Não conforme o desejo da carne, amém? Porque Cristo já nos libertou, né? Ele foi na cruz por nós, Ele morreu na cruz por nós, para nos livrar do pecado. Quando a gente se arrepende, tem que ter arrependimento, tem que ter a confissão dos pecados, né? Se arrepender verdadeiramente, nos entregarmos a Jesus, reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entrarmos no batismo das águas, entrar nas águas, né? Não é aquele batismo de quando nós éramos bebês que os nossos pais nos levaram na igreja. Não, é o batismo do arrependimento. A gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados e não comete mais tais pecados. Um exemplo, por exemplo, um homem, uma mulher que anda na bebedice. Aqui Deus está dizendo que a bebedice não entra no reino de Deus, né? Não vai para o céu. Então a pessoa se arrepende. Eu não vou beber mais, né? Não coloco mais álcool na boca, não vou mais fazer isso, me arrependo, né? Verdadeiramente. Então ela já não pode beber mais. A carne está acostumada, né? Com a bebida alcoólica. Mas a partir do momento que ela entregou a vida para Jesus, ela foi batizada, ela não vive mais segundo a carne, no pecado. Então ela não pode colocar nenhuma gota de álcool na boca, nem aquele que fuma, aquele que se droga, né? Aquele que vive na feitiçaria, na prostituição, se arrependeu dos pecados, se voltou a Jesus, não pode voltar mais a cometer tais pecados, amém? É você andar conforme a palavra de Deus, que Deus vai abrir portas de emprego, você vai ser uma pessoa próspera. Se você ler a Bíblia do início ao fim, você vê que Deus sustentou todos que andavam com Jesus eram pessoas prósperas, e até hoje tem sido assim. Deus tem abençoado. Eu vou dizer para vocês na minha casa, vou dar o meu testemunho. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a escola para as crianças, nós não tínhamos dinheiro para pagar a universidade, não tínhamos, né? E toda vez que a gente estava assim, com dinheiro contado mesmo, ali Deus fazia algum movimento, né? Porque eu me mantinha orando, colocando a minha situação financeira no altar do Senhor, e ali de repente meu marido vinha, a empresa vai dar um bônus extra,
né? Eu estou recebendo o imposto de renda, um dinheiro do imposto de renda. E assim Deus foi nos sustentando e até hoje, glórias a Deus, aleluia, amém? Então, amados irmãos, Deus está nos pedindo para nós andarmos pela fé. Tenha fé. Você que já se entregou a Jesus, que anda na palavra, tenha fé. Amém? Porque Deus, ele está entrando com providências, mas ele vê mesmo que se a gente vai resistir, nós temos que resistir, né? Mas ele nos prova para nós sermos aprovados, entendeu? A gente tem que estar bem firme com o Senhor ali, tá certo? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos orar Salmos 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então é isso, nós temos que habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então aí a bondade e a misericórdia de Deus vão nos seguir. Não está dizendo que nós vamos correr atrás de Deus, não, a misericórdia dele que vai nos seguir, amém? Todos os dias da nossa vida, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que te agradecemos por mais um dia de vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças, pelo nosso espiritual, pelo Senhor estar abrindo o nosso entendimento cada vez mais para nós alcançarmos as tuas promessas, Pai, para todos nós ceiarmos com o Senhor lá no céu. Glórias a Deus, aleluia. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Colocamos os jovens, as crianças, os adolescentes, os bebês, as grávidas diante do teu altar, os que estão nas cadeias físicas e espirituais, que estão nos vales, que estão perdidos, incrédulos, Pai, colocamos diante do teu altar os feiticeiros, colocamos diante do altar os nossos inimigos, colocamos diante do teu altar os que estão na bebedeira, os que estão na glutonaria, os que estão na prostituição, na pornografia, na pedofilia, todos aqueles que estão roubando, matando, todos aqueles que estão com depressão, ansiedade, com câncer, todos aqueles que foram diagnosticados com bipolaridade, esquizofrenia, psicose. Nós pedimos, Pai, que o Senhor entre em nome de Jesus Cristo de Nazaré com providência na vida de todos, Pai. Aqueles que estão cansados, dê um renovo. Aqueles que estão exaustos, aqueles que estão tentando e não estão conseguindo, que o Senhor destrave a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, restaura o casamento, restaura a família, Pai, porque o Senhor é Deus restaurador. O Senhor é poderoso sobre os céus e a terra. Com um sopro, o Senhor muda tudo, Pai. Oramos pelas cidades, oramos por paz em Israel, paz na Ucrânia, paz nas nações. Oramos em nome de Jesus Cristo pela nação que eu estou, Taiwan. Oro pela Ásia, oro pelo Brasil, oro pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Oro pela África, oro pela Oceania, oro pelas Américas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos, em nome de Jesus, todos nós libertos de toda idolatria, de toda ação maligna, de toda opressão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos toda dúvida na cabeça da pessoa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos, Pai, que todos nós somos do Senhor. Proteja a nossa casa, seja um muro de fogo na nossa casa, proteja os nossos negócios, Pai, nos encha de sabedoria, aumenta a nossa fé todos os dias, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que não merecemos, é pelo teu muito amor, pela tua muita misericórdia,
misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, colocamos esse dia diante do Teu altar. Em nome de Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor tire todo o tropeço da nossa frente, toda a peste perniciosa de pessoas, toda a peste perniciosa, Pai. Nos guarda debaixo da Tua sombra, Pai. Nos proteja, Pai, e nos livra de todo mal. Dê ordem aos Seus anjos, Papai, para nos protegerem aonde nós formos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, aleluia, glórias a Deus. E se você quer aceitar Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador, repita comigo essas palavras, levanta sua mão esquerda para o céu, bota a direita no coração e declare comigo: Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre os céus e a terra, eu aceito o teu amado Filho, Jesus Cristo de Nazaré, como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, você fala o seu nome, no livro da vida. Em nome de Jesus, eu selo essa oração. Amém. Amém. A salvação é individual, tá certo? Você não pode fazer essa oração para ninguém da sua família, mas você pode orar dizendo: Pai, eu declaro que eu e a minha casa serviremos o Senhor, eu e a minha casa somos salvos. Coloque fome e sede de Ti em todos da minha casa e da minha descendência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, nós temos que andar pela fé. Deus está aumentando a nossa fé. Deus está nos ajudando. Deus está nos transformando. Mas nós precisamos deixar o pecado e aceitar viver uma vida no Espírito. Amém? No Espírito, em amor, em alegria, em paz, em compaixão pelo próximo. Amém? Glórias a Deus. Andar conforme a palavra de Deus. Por isso nós precisamos meditar na palavra, para nós não nos desviarmos, não nos afastarmos do Pai, porque Deus diz, Ele está com os braços estendidos, Ele não está surdo, Ele não está longe assim que a gente não possa alcançá-lo. Pelo contrário, Ele está mais perto do que a gente pensa, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, por isso que a gente tem que se arrepender verdadeiramente, confessar os nossos pecados e sermos libertos, curados e sermos salvos. Amém? Somente quem está vestido de veste branca, de mãos limpas na presença do Pai, é que será salvo. É aquele que anda na palavra, busca a palavra, obedece a palavra, está íntimo com Deus. Amém? Porque Deus nos diz, todos são convidados, mas nem todos são dignos. Então, nós precisamos ser dignos da nossa salvação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham entendimento e recebam a palavra de Deus, para que se arrependam dos seus pecados e sejam libertas, curadas e salvas. Amém? Deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.